Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 4 de Gênesis nos apresenta um dos eventos mais trágicos da história da humanidade: o assassinato de Abel por seu irmão Caim. É um capítulo que trata de muitos temas profundos, como o livre-arbítrio, o pecado, o sacrifício e as consequências de viver afastado de Deus. Logo no início, vemos Adão e Eva, após terem sido expulsos do Jardim do Éden, gerarem dois filhos, Caim, o primogênito, e Abel, o caçula. É interessante notar que o nome Caim significa adquirido, o que reflete o sentimento de Eva ao dizer: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Abel, por outro lado, significa vaidade ou breve, sugerindo a fragilidade da vida, uma mensagem que será reforçada mais tarde com sua morte precoce. Ambos cresceram e seguiram profissões distintas. Caim se tornou agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Aqui já podemos ver uma separação simbólica. A terra, que foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, está associada a Caim, enquanto Abel se ocupa em cuidar dos animais, algo que reflete o sacrifício necessário para a remissão de pecados. Essas ocupações têm implicações teológicas. Enquanto o trabalho de Abel envolvia derramamento de sangue, algo que apontaria para o sacrifício necessário para a expiação dos pecados, o trabalho de Caim era o cultivo da terra, amaldiçoada por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 17. O evento central deste capítulo ocorre quando ambos trazem ofertas ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, oferecendo o melhor que tinha. Caim, por sua vez, trouxe uma oferta do fruto da terra. A narrativa bíblica nos diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. Essa rejeição não se deu simplesmente pela natureza da oferta, mas pela atitude do coração. Abel ofereceu com fé, reconhecendo a necessidade do sacrifício de sangue, conforme apontado em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Caim, por outro lado, trouxe algo de sua colheita, mas não com o coração voltado para Deus, e é aqui que começa a se formar o conflito. O versículo 5 nos revela o estado emocional de Caim. Caim irou-se profundamente, e o seu semblante descaiu. A ira de Caim demonstra a natureza do pecado que já estava enraizado nele. Deus, em sua misericórdia, advertiu Caim, mostrando-lhe que ele ainda poderia ser aceito se mudasse sua atitude. O Senhor disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Esse versículo nos ensina algo poderoso sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. Deus não impediu Caim de agir, mas deixou claro que ele tinha a escolha de dominar o pecado ou ser dominado por ele. Essa mesma luta interior entre o bem e o mal é algo que todo ser humano experimenta. A advertência de Deus a Caim reflete sua graça, mesmo em meio à crescente inclinação de Caim para o mal. Infelizmente, Caim escolheu o caminho da destruição. No versículo 8, vemos que ele convidou Abel ao campo e, movido pela inveja e ira, o assassinou. Este é o primeiro assassinato da história, e é um reflexo sombrio de como o pecado se manifestou rapidamente na humanidade após a queda. O assassinato de Abel simboliza a rejeição do homem à pureza e à obediência a Deus. Após o assassinato, Deus confronta Caim com a pergunta: onde está Abel, teu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. A resposta de Caim é uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta fria e indiferente revela o distanciamento de Caim em relação a Deus e a sua responsabilidade para com o próximo. Deus, então, declara o julgamento sobre Caim. Eis que és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 11. O castigo de Caim é ser fugitivo e errante sobre a terra. Ele perde até mesmo a segurança de sua vida como agricultor, pois a terra não mais lhe dará sua força. Ao invés de se arrepender, Caim reclama da severidade de seu castigo, temendo ser morto por outros. Mais uma vez, vemos o coração de Caim endurecido, sem remorso real pelo que fez, mas sim preocupado consigo mesmo. Aqui, no entanto, algo curioso acontece. Deus marca Caim com um sinal para protegê-lo, de forma que ninguém o matasse.
A natureza exata desse sinal não é especificada, mas sua função é clara. Mesmo diante de seu pecado, Deus ainda exerce misericórdia, impedindo que ele seja assassinado. Isso mostra que Deus é justo, mas também misericordioso, uma lição que se estende por toda a Bíblia. Depois disso, Caim se afasta ainda mais de Deus, indo para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e lá funda uma cidade. É interessante que Caim, o homem que foi condenado a ser errante, constrói uma cidade. Este ato pode ser visto como uma tentativa de desafiar a maldição que Deus colocou sobre ele, tentando criar estabilidade onde Deus havia decretado instabilidade. A narrativa se expande para a descendência de Caim, destacando a corrupção progressiva. Um de seus descendentes, Lameque, é o primeiro polígamo mencionado na Bíblia e se gaba de ter matado um homem, demonstrando como o pecado se multiplicou de geração em geração. No entanto, o capítulo não termina apenas com a história sombria de Caim e sua descendência. Ele nos dá um vislumbre de esperança com o nascimento de Sete, outro filho de Adão e Eva. Sete é dado a Eva como um substituto por Abel, e é através da linhagem de Sete que a humanidade começará a buscar a Deus novamente. No final do capítulo, lemos: a Sete também nasceu um filho, e pôs-lhe o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Esse final nos lembra que, mesmo em meio ao pecado e à escuridão, Deus sempre preserva um remanescente fiel. A linhagem de Sete é a linha pela qual virá Noé, e eventualmente Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Este capítulo é um lembrete profundo da natureza destrutiva do pecado e das escolhas que fazemos. Mas também nos aponta para a misericórdia de Deus e a esperança que Ele oferece mesmo em meio ao caos. O sacrifício de Abel, um sacrifício de sangue, nos faz olhar para o sacrifício perfeito de Cristo, que foi aceito por Deus para a nossa salvação. Assim, Gênesis capítulo 4 não é apenas uma história de rivalidade entre irmãos, mas uma lição teológica profunda sobre a natureza humana, o pecado, a graça e a justiça de Deus. Como cristãos, somos chamados a dominar o pecado que jaz à porta e viver em obediência e fé diante de Deus, buscando sempre oferecer o melhor de nós, tal como Abel fez, confiando no sacrifício perfeito de Cristo. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.